chegar até você no meio dessa tarde. Aqui em casa uma tarde gostosa, silenciosa, os menores estão dormindo e é uma alegria partilhar com você nessa semana sobre vida de oração e intimidade com Deus. E hoje eu tenho a alegria, a honra de partilhar com a Cleidiane. Cleidiane foi minha aluna de mentoria, minha aluna da oficina no ano passado. Um projeto muito simples que eu fiz com mulheres e ela partilhou. E ela compartilhou e compartilha todos os dias a fidelidade dela na vida de oração. Então já quero chamar a Cleidiane aqui para entrar, para a gente compartilhar com tantas mulheres como a Cleidiane, por que a Cleidiane se decidiu por ser fiel a Deus na vida de oração. O que fez a Cleidiane virar a chave? O que fez a Cleidiane se tornar essa mulher fiel a Deus? Em meio a tantas situações, tantas dificuldades, até vivendo sozinha essa luta com os filhos, ela se decidiu por ser fiel a Deus. Vou enviar aqui o convite para ela. Essa mulher que para mim é tão querida, para mim é uma honra compartilhar. E como eu gosto de partilhar a vida com essas mulheres que ninguém conhece, mas trazem uma beleza incrível, trazem uma riqueza. Vivemos juntos esse momento de intimidade com Deus. Que alegria te ver nessa tarde, minha querida irmã. Boa tarde, Roberta. A alegria é minha, né, de poder partilhar aí um pouquinho de tudo que eu vivi, né, com você. Através de você, né, Deus te usou muito para mudar completamente a minha vida. Para mim é uma honra, né, porque depois que eu te conheci, a gente não se conhecia tanto ainda quando você entrou na vida, na oficina. E quando você depois foi partilhando suas dificuldades, tudo que você estava vivendo, eu falei assim, meu Deus, foi a sua mão mesmo, né? Ter todas essas inspirações da oficina de oração, porque era para essas mulheres, era para esse tempo, era para tudo que elas estão vivendo. Mas eu vou pedir para você se apresentar. Quem é a Cleidiane? Onde você mora? Onde você nasceu? O que você faz? Bom, me chamo Cleidiane, né, tenho 37 anos, sou mãe de 3, né, a minha escadinha, mãe da Mariana, do Rafael e do Gabriel. Moro em Campos, mas eu sou nascida em Cambuci, uma cidade próxima. Né? A minha família é toda de Cambuci. E eu vim para Campos para estudar e acabei, né, ficando, comecei a trabalhar, me casei, né, e moro há mais de 15 anos em Campos. E atualmente, né, e eu digo até que atualmente, graças a Deus, né, a minha profissão é ser mãe, que engloba aí, né, várias profissões, que é cozinheira, motorista, professora, administradora e tudo mais, né? Inclusive, essa é uma das situações que a oficina me fez enxergar, porque eu achava que, né, estando em casa, nossa, mas isso não é para mim, não quero isso. Mas a partir, né, da oficina, eu enxerguei que era isso que Deus queria para mim. Que eu estivesse em casa, cuidando dos meus filhos, né, fazendo o meu possível, né, o meu melhor para eles. Você fez oficina em março de 2022? Isso, foi em março de 2022. A oficina a gente terminou em abril. Né, e tudo começou
né? Assim, eu falo que a oficina foi realmente o chamado de Deus para mim, né? Porque eu tinha passado em fevereiro, eu passei por uma situação bem delicada, né, na minha vida. E nessa situação, eu comecei a perceber, assim, o cuidado de Deus comigo, né? Hoje eu posso dizer que nessa situação que eu vivi foi um livramento de Deus, que na época eu não via como livramento, né? Mas hoje, diante de tudo, todo o conhecimento que eu adquiri, eu vejo que foi um livramento. E a partir dessa situação, eu entrei, né, na oficina, porque eu sentia, né, foi isso que me fez entrar para a oficina. Eu sentia que Deus tinha algo para mim, mas eu não tinha, né, uma vida regrada de oração. E aí eu falei assim, não, esse é o momento, eu preciso, né? Tem alguma coisa, Deus tem algo reservado para mim. E aí eu comecei, né, a oficina, levei alguns puxões de orelha na época, né? Mas foi graças a esses puxões de orelha que eu consegui, né, realmente ter essa intimidade, né, e mais do que ter intimidade, ter essa constância na vida de oração. Né? A frase que no dia, eu lembro que no dia você passou, né, uma atividade para que fosse feita, e se eu não me engano, acho que nem ninguém tinha feito conforme você pediu, né? Era uma coisa simples e ninguém tinha feito conforme você pediu. E aí você, né, na época falou a frase que não sai da minha cabeça. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. E a partir daí, realmente deu um estalo. Assim, nossa, realmente era uma coisa simples, que eram 10 minutos ali, você e Deus. Né? E aí eu, na época, falei, não, eu fiz, eu rezei com não sei quem, aí você, eu não pedi isso. Eu pedi 10 minutos em silêncio, você e Deus. Mas esses 10 minutos, no início, né, parecia assim, uma eternidade, pareciam horas. Era muito difícil, né, concentrar ali naqueles 10 minutos. Mas devido, né, à constância, a todo dia, a pensar, não, eu quero, eu me decido por isso. E eu fui, né, conseguindo. E hoje me faz muita falta, né? Tem dias que acontece, criança acorda mais cedo, né? Acaba, mas eu não deixo, não consigo deixar de ter esses 10 minutos, 5 minutos que seja, mas eu preciso, né, para me centrar, para eu conseguir o meu dia render, eu preciso. Tem dias que eu me tranco no banheiro. Vai e fico ali no silêncio, porque é o que eu preciso, eu não consigo mais, né? Posso rezar, né? Como hoje eu já faço, né? Eu rezo o terço, eu leio a palavra, mas esses 10 minutos eu preciso dele, né? Já entrou assim na minha rotina, e o dia que eu não faço pela manhã, o meu dia fica embolado. Assim, é outro dia. As coisas não andam do jeito que eu gosto. Tanto que às vezes eu tenho que parar no meio do dia. Não, respira e pensa o que você precisa, porque senão não vai. Então, esses 10 minutos faz muita diferença, muita diferença. E foi através, né, dessa orientação sua que tudo mudou na minha vida. Eu, antes de participar da oficina, eu estava afastada totalmente, né, das coisas da igreja. Eu não ia à missa, eu não comungava,
eu não me confessava. E a partir de ter essa intimidade, de ter esse tempo, eu senti a necessidade, eu me confessei, eu voltei a comungar, né? Voltei a participar das missas. Ah, eu só posso ir à missa aos domingos. Eu, principalmente, né, que a gente deve ir aos domingos. Então, eu não deixo de ir mais. Eu vou com os meus 3 filhos, sozinha, vou. As dificuldades. Tem domingos que eu não consigo, né, assistir, ouvir a homilia da forma que eu gostaria, porque são crianças, né? Vai ter o tempo deles de entender esse momento, mas e aí uma prática que eu comecei a fazer é mesmo antes de ir para a missa, eu leio o evangelho, pelo menos o evangelho em casa, né, para eu ter ali o meu entendimento e quando chegar, né, no horário da homilia, se eu não, por algum motivo das crianças, eu não consegui, mas eu já tive aquele momento ali, né, da minha leitura pessoal. Nossa Senhora. A minha vontade é de chorar, porque assim, se Deus me perguntar pelo menos uma alma, eu ajudei a salvar, né? Sim, com Mas certeza. que graça, né? Que presente poder colaborar com a sua vida e, consequentemente, colaborar com a vida dos seus filhos, né? Porque tudo isso desemboca na vida deles e desemboca também na vida do seu esposo, da sua família. E também, né, depois a gente vai falar mais sobre isso, das mulheres que hoje você tem cuidado e tem até pastoreado. Cleidiane, qual era a desculpa que você dava para não acordar cedo e rezar? Na verdade, assim, acordar cedo nunca foi a minha dificuldade. Tá? Eu sempre acordei, eu sempre gostei de acordar cedo. Porém, né, aí a desculpa de não ter um tempo com Deus, porque eu tinha muitos afazeres. Sim, Né? Ah, eu tenho 3 crianças, eu tenho casa, eu tenho marido, são muitas coisas para dar conta. Então, eu vou acordar cedo para que eu consiga dar conta de tudo. sim. Era aquela coisa. Eu não dava conta de tudo, Uhum. mesmo acordando cedo, e também não tinha o meu tempo com Deus. Que eu falo que hoje eu faço muito mais coisas do que antigamente. Mas primeiro é o meu momento com Deus. E aí, a partir desse momento, eu consigo dar conta muito mais, né, das coisas. Até aquela passagem onde fala, né, de Marta e de Maria, eu era muito Marta, muito, porque eu só pensava, não, porque sujou aqui, eu tenho que limpar, tirou isso do lugar, e com criança a gente sabe que as coisas não ficam no lugar, né? A casa não vai estar sempre limpa, e eu ficava enxugando gelo, né? Sim. Como diz, e faz isso, faz aquilo, e a casa nunca está arrumada, mas hoje, né, eu já tenho esse conhecimento de que até mesmo no meu afazer, né, os afazeres do dia a dia, estou rezando também ali, né? Que não adianta eu fazer as coisas reclamando, ah, mas essas crianças não sossegam, ah, não deixam nada no lugar. Não, eu tenho que fazer, sabe, entregando aquilo ali a Deus, né? Meu Deus, muito obrigado, porque eu tenho os meus filhos com saúde, né? Estão aprontando todos, mas estão com saúde, é o normal da criança, né? Até isso, né? Hoje eu consigo entender, porque antes eu não conseguia. Eu brigava demais com eles, porque tiravam do lugar, porque bagunçavam. Hoje eu já vejo que é o normal da criança. Né? Sim. Eu não posso ter um filho ali robô. Não, você vai levantar, vai sentar, vai fazer isso.
né? Não, graças a Deus que eles estão aí com saúde. A oficina de oração, ela foi um projeto bem simples, né, que eu fiz. Foi o meu primeiro projeto aqui no Instagram. E foram só 4 semanas, né? Então, eu ensinei naquela época as mulheres a darem os seus primeiros 10 minutos do dia a Deus. Parar, em silêncio, sozinha. E na época era muito difícil, né? A mulherada não conseguia, passando a primeira semana, assim, e cada uma dando suas desculpas e tal. E aí, a minha proposta naquela época também era que cada semana fosse se estabelecendo mais, se inserindo mais uma prática, né? Mais algum tipo de oração. E aí, depois de um mês, terminou. Depois que terminou esse mês, o que você foi inserindo? O que você foi aprendendo? Onde você foi buscando mais conhecimento e mais intimidade com Deus? Porque você também não parou nos 10 minutos. Você começou a incrementar a sua vida de oração. Então, eu quero saber onde você buscou e o que você acrescentou na sua vida de oração, além dessa oração de 10 minutos, que é a oração pessoal. Eu comecei a buscar, hoje, né, até mesmo no Instagram, né, as mães com muitos filhos e que conseguiam, né, dar conta dos filhos, da casa, do marido, e ainda ter essa intimidade com Deus. Né? Então, eu comecei a ver, não, é possível. Tem mães aí com 5 crianças, 6 crianças, e consegue. E aí eu comecei, né, a ver o que elas faziam, a imitar, né? Também o que elas faziam. E comecei também a buscar livros que me ajudassem. Né? Eu tenho até aqui, deixei os dois aqui, esse livro aqui, o Manual da Mãe Católica. Esse livro eu tenho desde que eu estava grávida da Mariana, que é a minha primeira filha. Mas eu nunca tinha, assim, nunca tinha lido. E aí, quando eu comecei, né, com as dificuldades, mas eu peguei para ler. E aqui fala, né, assim, de coisas simples que eu, como mãe, né, esposa, eu não vou conseguir ter uma vida de oração que tem, né, uma freira. Eu Sim, não vai ser igual, porque eu sim. tenho as minhas atribuições. E então eu falei assim, dentro do meu possível, o que eu posso fazer? Né? Então eu me determinei a acordar mais cedo, né, para ter esse tempo meu com Deus, sem que ninguém ali, né, ninguém me atrapalhe. Aí eu comecei a rezar o terço, né? Tem dias que às vezes lavando louça, mas eu estou ali meditando no terço, né? Eu vejo quando eu não consigo um tempinho sem os afazeres de casa, vai nos afazeres mesmo, varrendo a casa e eu estou meditando. E aí eu fui vendo, eu quero rezar o terço, e eu comecei também o estudo bíblico, né, que me ajudou ainda mais, porque com o estudo, não sei, sabe, cada dia eu vou sentindo Deus falando comigo ali através da palavra. E é incrível como Deus fala, né? Mas eu só foi possível, né, ouvir, entender a partir dessa intimidade que eu tive com ele. Porque antes, assim, eu rezava, mas eu rezava assim, quando dava. Aí quase nunca, né, se a gente deixar, não sobra tempo. Nós que temos que definir o tempo. Rezava quando dava, ou então quando surgiu uma situação muito assim que meu Deus, me ajuda. Aí eu recorri à oração. Mas hoje não, eu já entrego, né, a Deus o meu dia, peço a Ele que me dê a sabedoria para conseguir, né, vencer
aquele dia, as dificuldades daquele dia, porque a gente sabe que as dificuldades, elas existem, né? Independente da nossa situação, as dificuldades, elas vão aparecer. E principalmente quando a gente se coloca, né, na presença de Deus, aí mesmo que as dificuldades vêm. E hoje eu tenho, assim, uma certa rotina, que tem um outro livro também que me ajudou muito, que é o Regra de Vida para Mães. Me ajudou muito esse livro, porque aqui fala, né, de como você criar uma rotina dentro das suas possibilidades como mãe, esposa. E aí eu criei, né, assim, a minha rotina, que é acordar cedo, ter o meu momento, né, meus 10 minutos, 15 minutos, de acordo com a minha necessidade ali do dia, né, eu faço o meu tempo, faço a leitura, né, o estudo bíblico e eu anoto ali de acordo com o que eu li, né, o meu entendimento, anoto e também escuto, né, a partilha do Padre Paulo Ricardo e coloco, anoto, porque eu gosto muito de anotar as coisas, que acho que faz toda a diferença. Até quando eu estou assim, muito estressada, eu vou lá e boto no papel. Me ajuda a aliviar, né? Uhum. Então, hoje essa é a minha rotina. Acordar mais cedo, faço o meu tempo com Deus, faço a leitura, né, do Evangelho, faço as minhas anotações. E no decorrer do dia, né, de acordo com, com as urgências que aparecem, eu vou encaixando. Eu rezo o terço, eu tenho conseguido, né, ser fiel para rezar o terço. Inclusive, toda segunda a gente, né, tem um grupo de esposas, né, que os maridos trabalham embarcados, assim como o meu, e a Roberta, né, nos uniu ali e depois ela, né, me deu esse presente, né? Eu falo que é um presente porque eu cresço muito mais do que, né, do que com certeza as meninas. E aí toda segunda, às 9 horas, a gente se reúne para rezar, né, o terço. Hoje a gente tem rezado o terço mariano e também o de São José, pedindo a intercessão, né, pelos nossos esposos, as dificuldades, porque trabalhar embarcado, a gente sabe que não é fácil para eles e também para nós, né, esposas que ficamos em casa, eu aqui sozinha com os meus 3, é muita coisa, né? Mas, assim, Deus tem me ajudado, né? Tem me fortalecido muito e cada dia eu sinto mais, né, assim, o desejo de querer, né, de aprender mais de Deus, de ouvir, porque antes eu não conseguia, né, ouvir o que Deus tinha para me falar. Eu só sabia eu falar. Eu falava, quando eu parava, né, Senhor, mas por que isso, Senhor? Mas hoje não, hoje eu já consigo, né, parar para ouvir o que Ele quer de mim, né? O que ele deseja que eu realize. Tem até um outro livro que eu li, que assim, eu gosto muito de ler. E esse assunto, né, questão de como ser mãe, essas coisas, eu tenho sentido o desejo de ler. Mas eu li agora há pouco tempo, esqueci o nome do livro, que é sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Vou lembrar o nome daqui a pouco que eu falo. E esse livro também mexeu muito comigo, porque eu achava que as coisas deveriam ser da forma que eu queria. Né? Ah, não, eu quero fazer tal coisa. Mas às vezes aquilo não acontece da forma que a gente quer, porque Deus tem algo melhor
pra gente lá na frente, ou não é aquela vontade de Deus. Então, assim, eu tenho lido bastante, né? E isso tem também me ajudado, né? Eu tenho sentido, através das leituras que eu tenho feito, eu tenho sentido Deus, né, falando comigo, não, você está indo pelo caminho certo, né? Vai, continua. Então, assim, eu só tenho a te agradecer, Roberto, porque, né, através da oficina, que foi uma coisa simples, como você falou, né? Você não pedia nada assim demais pra gente, mas foi o meu despertar, né? O meu voltar para Deus. Eu tanto estava necessitada e alguma coisa assim, tinha algo que não me deixava voltar, né? As desculpas que eu dava, não, não vou rezar porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não vou à missa porque como que eu vou para a missa com 3 crianças, sendo que tem mãe que tem 4, tem 5, tem 6 e vai, porque eu não, com 3 não posso ir, né? Então eu tenho muito a te agradecer, porque essa oficina mudou completamente a minha vida. E até na época, né, quando terminou a oficina, você pediu para a gente, mandou algumas perguntas, né, para a gente responder, o que mudaria, o que eu achava que deveria mudar, né, para as próximas oficinas. Eu falei, eu acho que as oficinas não poderiam acabar, para que mais pessoas pudessem, né, sentir tudo isso, sentir essa presença, ser resgatada para Deus. Então, assim, que Deus possa te abençoar muito, né? Eu rezo muito também, né, por você, pela sua família, por tudo que Deus fez através de você na minha vida. Amém. Fico muito feliz, né? Porque vem de Deus, né? Graça de Deus. Deus nos inspira, como eu falei, e a gente corresponde, e aí depois a gente vê onde que a gente vai chegar. Mas como você, não sei se você percebeu o que você falou nas entrelinhas, você começou a entender a sua missão. Você começou a não só beber da graça de Deus, mas você começou a entender que Deus te chamava a uma missão. Você começou a abrir os ouvidos da alma e entender o seu campo de missão ali na sua casa, com o seu esposo, com os seus filhos, agora com essas mulheres. Eu montei esse grupo porque eu fiquei muito incomodada, porque diante da mentoria de várias turmas, muitas mulheres vinham falar das batalhas que viviam com seu esposo que trabalha embarcado. E eram muitas, todas viviam coisas muito pesadas. Eu falei assim, meu Deus, vocês precisam pensar, vocês precisam se unir. E aí a gente montou o grupo, né? E aí eu não consegui mais acompanhar o grupo, porque sempre tinha alguma atividade. E aí eu falei, Cleidiane, eu estou passando cajado para você. Aí a Cleidiane, como sempre, não sei se você também já percebeu isso, você fazia assim, meu Deus, que medo, mas eu vou. Sempre, né? E a Cleidiane tem se tornado uma grande missionária, porque não é fácil estar lá toda semana. Olha, vamos rezar, aí vem duas, né, um grupo de, sei lá, de 15 mulheres, vem duas, cada uma com suas desculpas, mas também com suas dificuldades, a Cleidiane está lá, fiel. Mas eu quero que você me fale, né, se você já tinha percebido isso, que a sua mente, o seu coração se abriu para você entender o seu campo de missão. Mas também, Cleidiane, com a vida de oração, a mulher que você se tornou dentro da sua casa, né? Eu era chata, eu reclamava, eu gritava. E a Cleidiane, depois da vida de oração, quem é ela?
esse antes, né, e depois da vida de oração é gritante, né, assim, para mim, né, eu acho que também as pessoas que têm, né, o convívio mais próximo conseguem perceber, mas eu vivia muito assim no automático, né, as coisas iam aparecendo, eu ia fazendo, e faz isso, e faz aquilo, eu não estava, hoje eu já consigo estar mais presente no momento. Agora é o meu momento de estar com as crianças, então é o meu momento de estar com eles. Né? Eu já sou mais centrada. Eu era muito impaciente, embora pessoas, né, de fora falem, calma, você fala tão assim, mas, né, assim, em casa, com as crianças, acabava perdendo a paciência. Hoje eu já consigo, né, ser mais paciente, entender, né, o momento das crianças também. Sim. E uma coisa que fez muita diferença também, né, foi saber a ordem das coisas. Que também aprendi com você, Roberto, né? Primeiro Deus, segundo pessoas e terceiro coisas. A minha vida era completamente contrária. Primeiro eram as coisas, depois as pessoas e depois Deus. Se sobrasse tempo, né, para Deus. E a partir desse aprendizado, a minha ordem é Deus, pessoas e coisas. Embora, né, eu ainda tenho que brigar muito comigo mesmo para lembrar que depois de Deus vem as pessoas e não as coisas. Porque se eu não estiver atenta, as coisas tomam o lugar das pessoas. De Deus, assim, não vou dizer que não, né, eu posso tropeçar, posso cair, mas atualmente eu tenho conseguido ser fiel. De Deus, eu não tenho tomado, né, não tenho deixado ninguém tomar o lugar dele. Mas entre as pessoas e as coisas, se eu não estiver muito, né, ali prestando atenção, as coisas tomam o lugar, né? Porque são inúmeras coisas que a gente tem, né, inúmeros afazeres, e a gente vai meio, né, meio que desesperado, não, porque tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Mas antes das coisas eu tenho a pessoa, né, tenho os meus filhos, eu tenho meu marido, que eu preciso dar a atenção que eles precisam no momento. Né? Então, eu acho que essa é a maior diferença, né? Saber a ordem, né, que Deus vem em primeiro lugar. E uma coisa que me ajudou, né, a entender essa ordem aí foi a intimidade realmente com Deus. Né? Porque cada dia, por mais difícil que seja, eu lembro que no início eu falava com o Roberto, eu coloco o celular para despertar, porque eu fico ali, será que já deu 10 minutos? Não sei. Aí toda hora a gente, né, olhando, então eu colocava o celular, que aí quando despertasse, e tinha dias que eu não sabia o que falar. Eu ficava em silêncio, ficava ali fazendo a minha respiração e muda completamente, né, o dia. E com relação, né, ao que você falou, se eu já tinha percebido, né, esse cuidar de Deus, né, sim, eu percebi que ele me abriu os olhos, né, para uma situação. Até, Roberto, vou te pedir licença só para eu partilhar uma situação. Eu acho que eu já falei com você a questão, né, dos meus filhos, porque antes de ter a Mariana, que é a minha primeira filha, eu tive um aborto, né, um aborto espontâneo. E a partir daí, eu não consegui engravidar. Né? Fiquei uns 2 anos e não consegui engravidar. Mas nessa época, né, eu era, assim, participava mais assídua
das missas, enfim, estava mais conectada. E eu rezava muito, eu pedia muito a Deus para que Ele me desse a graça de ser mãe. Eu falava, Senhor, me dê a graça de ser mãe, eu quero ser mãe. E um dia, né, em um momento de oração na Canção Nova, eu me ajoelhei, eu estava em casa, me ajoelhei e pedi muito, muito a graça de ser mãe. No final da oração, o padre falou, você que pediu a graça de ser mãe, Deus está te dizendo, você será mãe de filhos. Na hora, eu falei assim, não foi para mim. E eu tinha pedido, mas eu não acreditei. Eu falei, não, tantas outras milhares de pessoas estão rezando. Isso não foi para mim. Passou. E aí, acho que em menos de um ano, né, eu engravidei da Mariana, né, a minha primeira filha. Aí foi aquela coisa, né, porque tanto tempo esperando, então foi maravilhoso. Quando a Mariana estava com 10 meses, eu descobri que eu estava grávida do segundo e eu já estava grávida de 5 meses do segundo. E aí, foi assim, me bateu meio que um desespero. Meu Deus, uma criança com 10 meses eu já estou quase ganhando o segundo. Foi um susto, porque aí eu só tinha 4 meses para ganhar, né? E tudo aquilo, e no caso era um menino, eu tinha uma menina, ou seja, enxoval, tudo para aprontar. Quando o Rafael, que é o meu segundo filho, estava também com 10 meses, eu descobri que eu estava grávida do terceiro, do Gabriel. E aí foi meio que um desespero, assim, para mim, né? Meu Deus, 3 crianças, como? Como que eu vou dar conta? E realmente foi um desespero, foi um momento difícil, né? Meu esposo embarcando, eu com 3 crianças em casa. Sim. Mas depois de um certo tempo, né, Deus me falou, lembra da sua oração? Lembra daquele dia? Então, tá aí os filhos que você pediu. Você pediu a graça de ser mãe, e eu te falei que você seria mãe de filhos. E aí então, eu falei assim, eu não posso reclamar, eu não posso, né, eu tenho que abraçar. Foi o que eu pedi e Deus me deu a graça. Né? Sendo que depois do meu terceiro filho, diante das dificuldades com 3 crianças, eu me afastei de Deus, né? Deixei as coisas tomarem conta, né? Tomarem o lugar de Deus. E foi na oficina, foi Deus me resgatando, me mostrando. E hoje eu consigo entender que é o chamado de Deus para mim, sabe? É ser a mãe para os meus filhos. Então, por isso, eu estou em casa, né? Cuido deles. Claro que eu tenho muito ainda, né, para crescer, para aprender de Deus, mas eu acolho, né, essa vontade de Deus para mim. E foi Que graça, através, né, de você que Deus me mostrou isso. Você me ajudou a entender, né, que essa é a minha missão. E você tem um coração muito dócil também. Então, você sempre se abriu muito, né? Porque depois da oficina você fez 2 turmas já de mentoria, agora já está na terceira turma, né? Na terceira vez, né? E com esse ouvido atento, que Deus tem para mim, que Deus quer fazer em mim. Mas, Cleidiane, Deus te chamou para perto. Deus te chamou para ser íntima dele. Ele quis ter um relacionamento de intimidade com você e você se abriu, você disse sim, você se escancarou, né? Você deixou Deus entrar, você deu espaço. Dentre
tudo que você achava que era prioridade, que era mais importante, você falou assim, não, eu vou viver essa violência de deixar as coisas para depois vou me abrir e eu vou fazer essa experiência. Uma experiência violenta, porque parar não é fácil, nós acordamos realmente muito acelerados, com muitas prioridades, com muitas preocupações. Então, a Cleidiane foi fazendo essa conversão. A Cleidiane mudou. A Cleidiane falou, eu vou. Deus te chamou e você foi. Você disse sim. E aí você viveu e vive esse processo de profundidade, relacionamento profundo com Deus. E depois disso, quantas batalhas você começou a viver? O que seria da Cleidiane se não fosse a vida de oração? Você consegue imaginar? Eu não consigo. Eu não consigo imaginar, assim, se não fosse a minha vida de oração, como eu estaria hoje diante, né, das batalhas que Deus me deu a vitória. Porque foram muitas, né? Você conhece um pouquinho, né, da história. Então, assim, foram muitas e não sei te dizer, assim, se eu não estivesse, né, nessa vida de oração, não estivesse com essa intimidade com Deus, como estaria minha vida hoje. Eu nem imagino. Eu só né, assim, eu rezo agradecendo, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Porque obrigado por tal vitória, porque não sabe o quanto que eu já chorei, né? E agora é, eu consigo entender, né? Esse também foi um aprendizado que eu tive, porque eu achava que, né, viver com Deus eu teria uma vida maravilhosa, sem problemas, mas não. Eu entendi que o viver com Deus eu vou ter os problemas. E principalmente quando a gente se decide, né, em viver com Deus, aí é que vem as provações. Né, para que a gente desista, para que a gente, né, não entenda exatamente, mas eu tô rezando, eu tô pedindo e está acontecendo tudo ao contrário. Mas é exatamente nessas dificuldades que Deus, né, fala com a gente. Mas muitas das vezes eu não entendia o porquê de tal situação, por que eu estou passando por tal situação. Mas eu só entregava, né? Pedia, Senhor, me ajuda. Senhor, me dê a orientação. E, e Deus foi agindo. Né? Tinha coisas que eu nem imaginava e que de repente chegava alguém e falava, olha, aconteceu tal coisa. Nossa, foi o meu pedido. Foi o que eu pedi para Deus. E ali eu via, né, assim, o agir de Deus. Não foi, é, foi não, né? Está sendo, porque tem até uma frase que eu ouvi esses dias, que é retroceder, não, parar na vida de oração é retroceder. Sim, sim. Então, a gente não tem como parar, né? Então, cada dia, né, é a gente buscar, e principalmente, né, a gente querer e a gente conseguir enfrentar, né, a nossa preguiça, a nossa, né, o nosso querer dormir mais um pouquinho, porque e principalmente, Roberto, uma das coisas que eu percebi muito, né, é que assim a sociedade, né, o mundo atual que a gente vive tem um olhar diferente, né, para quando a gente se decide a estar em casa, porque acha que não, que a mulher tem que trabalhar, tem que dar conta de filho e tudo, né? E eu vivi essa vida, né? Eu trabalhava fora, com 3 filhos, eu pagava uma pessoa para ficar com os meus filhos,
Só que Deus foi me mostrando que não era isso que ele queria, né, para mim. Não é isso. E tanto quando eu decidi, não, eu vou ficar em casa, eu vou cuidar das crianças, eu tive um impacto muito grande. Porque foi aí que eu abri os meus olhos e vi que os meus filhos estavam sendo educados, não por mim, Sim. porque quando eu chegava, né, eles já tinham jantado, já tinham tomado banho, eu já estava cansada, eles Sim. queriam minha atenção, eu não conseguia dar atenção, né? Aí eu percebi, quando eu comecei, né, a ficar em casa, eu falava uma coisa, eu falei, não, mas a gente não faz assim, a gente faz assim. Eu falei, não, vai lá, tem coisa errada. E aí eu levei um tempo, né, até colocar as coisas assim, do meu jeito, né? Ter uma ordem com eles, do que fazer primeiro, né? E, e eu vi que não é fácil, né? Às vezes a gente tem o desejo, eu confesso que eu, eu nunca tive o desejo, né, de estar em casa, de cuidar deles. Isso não passava pela minha cabeça. Mas Sim. quando, né, eu me deparei com essa situação, né, que eu fui desligada do emprego, aí meu marido falou assim, não, fique em casa com as crianças. Aí eu falei assim, não, mas como que eu vou ficar em casa? Desde nova que eu trabalho, não dá. Mas aí Deus foi me mostrando que era isso que ele queria para mim. Né? Não, vai ficar em casa, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua casa, do seu jeitinho, né? Vai cuidar. Só que isso eu levei Sim. muito tempo para entender. Porque mesmo estando em casa, eu não conseguia, né, ter o momento de Deus, eu não consegui. Sim. Eu achava assim, eu parei de trabalhar, agora eu vou ter tempo para fazer tudo o que eu quero. Para trabalhar em casa, né? Mas não é, porque quando a pessoa fala, eu sou dona de casa, a gente trabalha muito mais do que quando a gente trabalha fora. Porque se a gente não colocar ali um limite, a gente fica 24 horas trabalhando em função de filho, em função de tudo. Né? Então, eu levei um tempo para entender, né? E também para entender esse chamado de Deus, que era isso, né, que ele queria. E aí as coisas vão se encaixando. Né? Uma coisa que aconteceu lá atrás, que Deus, né, me falou que eu seria mãe de filhos, aí vieram os filhos, e eu, meu Deus, como que eu vou dar conta? Aí Deus me mostra, não, mas você pediu, eu só tô atendendo a sua oração. Né? Então, e aí agora eu, né, estando em casa, podendo cuidar deles, Deus me mostra, esse é o meu chamado. E aí, muita coisa, né, em mim, no meu interno, Deus está trabalhando, né, como essa coisa do fazer, né? Deixar as coisas tomarem o lugar das pessoas. Isso Deus tem trabalhado muito em mim. Sim. Hoje a Cleidiane é uma mulher muito mais forte, né? Espiritualmente, emocionalmente, por causa da vida de oração. Muito mais resiliente, determinada, perseverante. Você confirma tudo isso? Confirmo. Confirmo. Porque e às vezes, né, as pessoas falam assim, nossa, mas você dá conta de tudo? Como que você dá conta? Eu disse, não, gente, eu não dou conta, né? Eu faço o que é possível. E aí a gente aprender a dar prioridade, Sim. né, para as coisas. E hoje eu posso dizer que eu me sinto muito mais segura, né, confiante. Eu já consigo, né, me expressar, falar aquilo que eu preciso falar, que antes eu guardava muita coisa e aí ficava aquela coisa sufocada.
hoje eu já consigo, né, me expressar, falar sem brigar, né, falar de forma calma, com as palavras, e no momento certo, né, que isso também é muito importante, saber o momento certo de falar. Cleidiane, eu quero te agradecer por tanta docilidade, pela sua partilha, pela sua abertura de coração, por ser minha discípula, minha discípula fiel, né? Por estar sempre à minha disposição nesse sentido de ser meu braço direito mesmo. Todas as vezes que eu falei com você, fiz algum pedido, você prontamente me ajudou, porque você também entende que há um povo a ser cuidado, há outras mulheres para serem alcançadas. Então, eu te agradeço pela sua confiança, pela sua docilidade, pelo seu amor, pelo seu carinho, né? E que Deus nos dê a graça de alcançarmos tantas outras mulheres. E eu quero fazer um convite para quem está aqui na live, né, para quem vai assistir depois, que eu estou com as inscrições abertas de um novo programa, um projeto, que Deus me inspirou para que outras mulheres também adentrem nessa fidelidade na vida de oração e na intimidade com Deus, que é o caminho da intimidade com Deus. Então, é um programa de 40 dias, onde eu estou acompanhando essas mulheres, direcionando, não só através de aulas, né, que são, na verdade, de aprofundamento na vida espiritual, mas também de ter um direcionamento para cada dia, para que essas mulheres aprendam mesmo a rezar, porque a gente não sabe, né? Vou começar a rezar, como você falou. O que eu falo? Como que eu rezo? Como que eu me direciono a Deus? Como que eu adentro nessa profundidade? A gente não sabe. Quantas mulheres passaram pela oficina, passaram pela mentoria e não conseguiram estabelecer uma rotina de oração? Então, esse convite para você, que é mulher, que está aqui, que deseja, eu desejo, mas não sei como, estou perdida. Vem comigo, que você vai viver um tempo lindo com Deus e vai estabelecer essa rotina durante 40 dias e depois vai fazer como a Cleidiane, vai caminhar sozinha, com as próprias pernas, vai começar a ler, vai ter disciplina, vai ter constância, vai começar a fazer o estudo bíblico. Então, você que deseja adentrar nesse programa, caminho da intimidade com Deus, eu estou convidando, venha sem medo. O link da inscrição está na minha bio, mas também você pode mandar a mensagem para mim no direct. E se você tem dúvida, falar assim, vale a pena, será, Cleidiane, que vale a pena? Pergunta para a Cleidiane. Vale. Cleidiane vai te dizer, né, Cleidiane? Vale super a pena participar. Tá? Se alguém tiver dúvida, quiser, né, me chamar no direct para conversar, mas eu já deixo aqui. Não espere, corra lá e faça a sua inscrição, porque assim, Deus quer, né? Deus quer que você tenha essa intimidade com Ele e com certeza, através desse programa de Roberta, Deus tem muito a falar, né, para cada um de nós. Não deixe de fazer. Obrigada. Olha lá, sua prima lá. Olha isso, parabéns, Eliane. É isso Obrigada, aí, Lu. parabéns mesmo, porque não é fácil, né? E que a gente possa cada vez mais contagiar. A Eliane também é uma grande mulher de Deus. A gente possa cada vez mais contagiar outras mulheres e ensinar como ter intimidade com Deus, como perseverar, como ter constância. E muito mais do que aprender tudo isso para as lutas que a gente tem aqui nesse mundo, né? Seja no casamento, com os filhos, com o trabalho, com o mundo, na igreja, todo esse aprendizado, todo esse aprofundamento é para a nossa salvação, para a nossa eternidade. Eu agradeço também por Deus ter me dado a graça de ser essa voz na vida de tantas mulheres. Cleidiane, muito obrigada. Deus abençoe. Nossa live vai ficar gravada lá. Né? Vou pedir para quem está aqui, vou tirar os comentários. Meu Deus, agora como é que tira, né? Desativar os comentários. Para que tirem um print bem bonito nosso e poste lá. Assista essa live. Qual o tema dessa live? Parei de dar desculpas
mas comecei a ter uma atividade com Deus. Minha vida mudou quando eu parei de dar desculpas, comecei a ser fiel na vida de oração. Esse é o tema dessa live, que você possa mesmo guardar no seu coração e agora tirar um print bem bonito da Cleidiane e postar lá no seu stories. Cleidiane, Deus lhe pague. Fica com Deus e mais tarde nós estamos juntos na mentoria. Estamos juntos. Obrigada pelo convite. Adorei participar. Um beijo. Obrigada. Aqui o nenenzinho acordou da soneca e vamos seguindo a nossa missão. Beijo. Beijo.